A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para a última lição desse semestre, do primeiro semestre de 2023, cujo o tema dessa lição, o tema desse semestre foi um tema importantíssimo, né? Aviva a tua obra. É uma lição, irmãos, que nós não temos simplesmente de acabar esse semestre e esquecer dela. Tem que ser uma lição que a gente tem que guardar na tábua do nosso coração e praticar tudo aquilo que nós lemos e aprendemos no decorrer de cada lição aplicada por cada professor. Na lição de hoje, a lição número 13, cujo tema é Aviva, ó Senhor, a tua obra, nós temos o texto áureo que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática nos diz: é vontade de Deus avivar sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. O texto base da lição de hoje está em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao 2 e versículo 16 ao 19. Irmãos, entrando na introdução da aula de hoje, ao decorrer desse semestre aprendemos muito sobre o avivamento, sobre os dons espirituais, sobre os frutos do Espírito, sobre ter uma vida avivada e sobre viver uma vida no Espírito. Tivemos diversos exemplos, né, de na Bíblia, diversos textos nesse decorrer desse semestre sobre o verdadeiro avivamento, sobre o falso avivamento, né? E sobre tudo aquilo que vem para esfriar a igreja, né, irmãos? E deixar a igreja morna. E na lição de hoje, nós vamos conhecer um profeta, o profeta Abacuque, que viveu nos dias de Jeremias, nos dias de Ezequiel, nos dias de Daniel, que orou a Deus por um avivamento. E nessa lição de hoje vamos aprender com a vida de Abacuque, com o que Abacuque presenciou, o que Abacuque clamou a Deus e a sua confiança ao qual ele depositou no Deus verdadeiro, mesmo diante de uma situação, de uma catástrofe, né? Mesmo diante de uma situação que aos seus olhos não tinha mais jeito, mas o profeta clamou, buscou ao Senhor. E nessa última lição aqui, vamos aprender muitas coisas, irmãos. E entrando aqui no primeiro tópico, o clamor pelo avivamento, nós vamos ter nele, irmãos e irmãs, aqui três subtópicos. O primeiro é a intercessão angustiada do profeta. O segundo é a aparente indiferença de Deus. E o terceiro subtópico é a resposta pronta de Deus. Irmãos, entrando aqui no primeiro subtópico, a intercessão angustiada do profeta, o autor escreve: Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Abacuque, irmão, esse profeta, ele presenciou Judá numa apostasia diante de Deus. Ele presenciou reis vivendo na idolatria. Ele presenciou príncipes vivendo na imoralidade. Ele presenciou a sociedade na corrupção moral, ética, social. Ele presenciou os sacerdotes, aquele povo que tinha o templo de Salomão na idolatria. Ele presenciou a casa de Deus sendo profanada, sendo, irmãos, praticada a prostituição, tudo que não prestava. Esse profeta, então ele faz uma intercessão a Deus angustiada, triste. Ele não aguentava mais presenciar diante dele tanta corrupção, o mal predominando para cima do bem, os ímpios maltratando os justos, a lei estando corrompida, o que era certo não valia, o que era errado valia, o que não prestava era aplaudido e o que prestava era rejeitado. E o profeta Abacuque, irmão, ele presenciou e viveu nesse cenário.
E o autor que escreve, continuação do autor, como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. O capítulo 1 de Abacuque, nós vemos Abacuque questionar Deus, irmão. Abacuque clamar a Deus, pedir a Deus por ajuda, pedir a Deus por intervenção. Abacuque, ele clama ao Senhor, irmão. Ele clama a Deus porque ele não aguentava mais presenciar diante dos seus olhos tanta imoralidade, tanta injustiça, tanto mal sendo praticado e não haver ninguém que fazia o que era certo. Abacuque escreve, Abacuque 1, 2 ao 4, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me faz ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque, irmão, não aguentava mais ver a violência e a injustiça no meio dele. A maldade predominava no meio de Judá, nação escolhida por Deus, chamada por Deus, que presenciou tantos milagres, estava afundada no pecado e no erro. E o profeta, irmão, ao ver isso, ele se angustiou. E quantas vezes eu e você, meu amado irmão e irmã, não fica angustiado? Porque quando nós vivíamos na antiga maneira de viver, nós não enxergava isso. Nós não presenciava a corrupção, a imoralidade, nós não sabíamos enxergar o que é certo e errado. Nós estávamos com a mente cauterizada, cegos, caminhando para o inferno. Mas quando Jesus nos libertou, ele fez nós enxergar o que é certo e o que é errado, da forma bíblica, da forma que Deus enxerga. Porque quando o homem está com a sua mente pervertida, ele não consegue enxergar o que é certo, o que é errado. Ele inverte os valores, irmão. Assim era nós. Mas quando nós fomos convertidos por Deus, hoje nós enxergamos o que é certo e o que é errado. E assim Abacuque enxergava as coisas, irmão. E quantas das vezes nós não clamamos a Deus? Eu mesmo clamo a Deus pelo meu país, nosso Brasil, que é conhecido mundialmente como o país onde o crime compensa, onde você é preso, pega 20 anos de cadeia, só cumpre 4 ou 5, onde pessoas matam os pais e no dia dos pais sai da cadeia, onde políticos corruptos roubam o país e depois está com a ficha limpa para estar ocupando cargos públicos, irmãos. E onde eu e você, se tiver o nome sujo no SPC, não consegue arrumar um emprego. Esse é o Brasil. Eu clamo pelo meu país, irmão. Pois desde que eu nasci, desde que eu sou adolescente de vir me converter, irmão, eu vejo que o nosso país sempre esteve afundado no laço da corrupção, da imoralidade. Isso tem aumentado. Mas eu sei que está se cumprindo a escritura, mas mesmo assim eu clamo a Deus e peço, Senhor, faz uma grande obra nesse país. Muda o cenário ético, moral desse nosso país, muda a sociedade, traga as leis severas para o nosso país, levanta homens íntegros para governar o país, para colocar leis que vale a pena, leis que vai combater o crime, leis que vai combater a corrupção, leis severas. Muda o cenário desse país, muda a situação. Nós temos um país hoje, irmão, onde os jovens estão afundados no mundo do tráfico, as meninas estão sendo induzidas no mundo da prostituição, crianças têm é, como admiração o crime, não tem como admiração a polícia, não tem como admiração modos éticos, morais, mas estão sendo induzidos. O país hoje, irmão, os valores saem invertidos. Assim era nos dias de Abacuque, irmão. E Abacuque clamou. Aqui no tópico número 1 ainda, o clamor pelo avivamento, nós vamos ter o subtópico número 2, a aparente indiferença de Deus. Aparentemente, irmão, quando o profeta clama,
buscou a Deus, parecia que Deus não queria saber de nada. Parecia que Deus tinha deixado as pessoas sozinhas, largadas, à mercê. Viva do jeito que você quer, cada um se responsabilize como quer. Eu não tenho nada a ver com isso. Aparentemente, o profeta achou que estava nessa situação, irmão. A forma que ele clama a Deus, que ele questiona a Deus, era como: Deus, tu não está vendo o que está acontecendo, não? Eu estou clamando a ti, tu não está tomando atitude nenhuma. Só que, irmão, nós temos que entender que existe dois tempos, o tempo de Deus e o tempo do homem. E Deus não vai agir no nosso tempo. O relógio de Deus não é conforme o meu e o teu tempo. Deus age no tempo dele. E os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Deus vem por caminhos que nós nunca imaginamos que ele viria. E assim Deus fez, irmão, no clamor de Abacuque, quando Abacuque clama a Deus. O autor aqui escreve: não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Então, Deus muitas das vezes não age de imediato para punir o mal, irmão, porque Deus dá tempo ao homem para o homem se arrepender, né? Como está lá na carta das epístolas de Pedro, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, mil anos para Deus é como um dia. Deus dá tempo para o homem se arrepender. E assim é nos dias de Abacuque. Deus levantou o profeta Abacuque, Jeremias, Daniel, Ezequiel, para fazer aquele povo se arrependesse, irmão. Mas não teve saída, Deus teve que castigar aquele povo. O terceiro e último subtópico aqui do primeiro tópico ainda, sobre o clamor pelo avivamento, nós vemos que é a resposta pronta de Deus. O autor escreve: a resposta de Deus veio de uma forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, que é o nosso Deus, resolveu convocar os caldeus, os babilônicos, para contrapor aos pecados e iniquidade de Judá. Quando Deus responde ao profeta Abacuque, Deus fala para ele que iria sim punir Judá, mas que Deus ia usar uma nação pior do que Judá para punir Judá. E isso assustou o profeta Abacuque, né, irmão? Porque Deus, ele, em vez de levantar uma nação melhor, levantou a nação pior para castigar Judá. Uma nação que não temia Deus, uma nação que não conhecia Deus, uma nação que tinha muitos deuses, irmão. Mas assim é Deus, irmão. Pegando um modelo aqui para o Brasil, quantos de nós não oramos para Deus mudar o cenário do nosso país? Quantos de nós não oramos para Deus transformar a nossa nação? Nós orou, irmão. Fizemos o que é certo. Mas Deus, pela soberania dele, e o controle do mundo está na mão dele, Deus permitiu que o nosso país novamente caísse na mão de um governo agora que tem como filosofia e princípios que vai contrária à palavra de Deus. Que a forma moral e ética do governo atual que governa nosso país é completamente contrária à palavra de Deus. Mas Deus, irmão, permitiu. Deus, ele permitiu novamente isso, mas por que será? Deus sabe da manhã, cabe a nós confiarmos a Deus. O controle do mundo não está na mão da esquerda, da direita, está na mão do nosso Deus. E nós temos que confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A resposta de Deus talvez causou uma confusão na mente de Abacuque, mas Deus, ele age, irmão, por caminhos contrários ao nosso. No tópico número 2, aqui, o avivamento pela palavra, vamos ter aqui, irmão, o primeiro tópico, subtópico, que é ouvir a palavra de Deus. O segundo, temer a Deus. E o terceiro, o clamor pelo avivamento. No primeiro subtópico, ouvir a palavra de Deus. Após o profeta orar, clamar a Deus, Deus respondeu o profeta. O profeta, irmão, ele entendeu o que Deus ia fazer. Ele entendeu que ele não teria que questionar, mas sim confiar no seu Deus. E Abacuque escreve, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra. E o autor aqui ele escreve autor assim, ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Aqui tem uma lição para nós, irmão. Hoje nós temos o que em nossas mãos? Aqui, ó, a palavra de Deus, que contém testemunhos,
que contém passagens de coisas que aconteceu e tudo isso serve como modelo para nós, irmão. O que Deus falou aqui, ele fala hoje em dia, irmão. E cabe a nós confiar no Senhor, confiar no nosso Deus, né? Confiar na palavra de Deus, confiar no que está escrito aqui na Santa Palavra. Porque a Bíblia não foi escrita por homem, a Bíblia não foi escrita por homens mundanos, carnais, terrenos. A Bíblia ela foi escrita pelo próprio Deus, que usou vida de homens inspirado pelo Espírito Santo para escrever, irmão. E a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia ela tem que ser o manual da minha vida, da tua vida. Nós temos que ter a Bíblia como base da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. Para tudo que vamos fazer, nós temos que confiar no Deus da Bíblia, irmão. Temos que confiar em Deus em tudo da nossa vida, irmão. Para tudo que nós vamos fazer, para a dificuldade, para o nosso sonho, para os projetos, para o amanhã. Nossa vida tem que ser pautada na Escritura, irmão, em Deus. Assim nós vamos ver Deus conosco. Caso contrário, irmão, não teremos Deus ao nosso lado. Se nós não tivermos a palavra dele no nosso coração, a palavra dele como nossa confiança. E o profeta, ele confiou, irmão. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra do Senhor. Ele não simplesmente ele foi um ouvinte, né, que ouviu, saiu e esqueceu. Ele ouviu, ele guardou, ele confiou na palavra. Subtópico número 2 aqui, temer a Deus. O autor aqui escreve, ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu o Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor, como o Salmo 111:10 diz, é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que ele obedece. O seu louvor permanece para sempre. Ressaltando aqui, irmão, que temer a Deus não é ter medo de Deus, não, tá? É ter um terror, um pavor do nosso Deus. Não. Temer a Deus é obedecer, é ter reverência ao nosso Deus, é saber que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor dos Exércitos. O profeta, irmão, ele ouviu a palavra e ele temeu a Deus. E ele entendeu que ele tinha que confiar no Senhor mediante aquela situação que aparentemente aos olhos carnais dele estava tudo fora de controle. Mas quando ele ouviu o Senhor, ele temeu ao Senhor e ele confiou ao Senhor. E o terceiro subtópico aqui nos diz que o clamor pelo avivamento. O profeta, ele ouviu a palavra, ele temeu e ele clama a Deus pelo avivamento. O autor aqui da lição, ele escreve que Abacuque roga a Deus que aviva sua obra. Ele diz, ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Depois do profeta, irmão, orar a Deus, pedir a Deus uma resposta, depois dele ouvir a resposta de Deus, depois dele temer, ele clama a Deus pedindo um avivamento, irmão. E o profeta, ele pediu avivamento para a sua obra, né, irmão? Para Deus realizar aquilo que Deus sempre realizou com Judá, aquilo que aquele povo presenciou. O profeta ora a Deus para Deus reavivar, para trazer vida para aquele povo. Pediu para que Deus notificasse a sua obra, confirmar a sua obra, né? Carimbar a sua obra. Pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira, né? Mediante a disciplina que Deus ia trazer, para Deus vir com a misericórdia, né? Para Deus, porque se Deus não tiver misericórdia, estava todo mundo destruído. Isso é desde o primeiro acontecimento do homem lá em Adão e Eva, quando eles pecaram. Se Deus não tivesse misericórdia, não tivesse a graça ali, ninguém existiria. Deus tinha destruído tudo naquele exato momento. Terceiro tópico dessa última lição é o avivamento. Avivamento, questão de vida ou de morte. Vamos ter nele aqui também 3 subtópicos. Que o primeiro é o clamor pela misericórdia de Deus. O segundo, Deus é misericordioso. E o terceiro, clamemos a Deus. O primeiro subtópico aqui, o clamor pela misericórdia de Deus, o autor escreve que além de clamar por avivamento, Abacuque clamou por misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impertinente.
Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou: na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão da soberana, ante o peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Irmão, o clamor pela misericórdia, um caso de vida ou de morte. O que Abacuque presenciou ali, a situação moral, espiritual de Judá, Abacuque entendeu que aquele povo só tinha dois caminhos: vida ou morte. Ou obedecer a Deus, ou enfrentar o juízo e a ira e a disciplina de Deus. E o profeta, ele clamou a Deus por isso. O profeta, ele clama a Deus por isso, para Deus, irmão, na ira, lembrar da misericórdia. E Deus atendeu a oração do profeta, né? Quando você lê, você vê que, mediante aquele castigo que Deus trouxe, foi um castigo tremendo, irmão. Deus permitiu até canibalismo dentro de Judá, dentro de Israel também. Deus permitiu situações horríveis, irmão. Por quê? Pela rebeldia daquele povo. Pela tamanho pecado que aquele povo cometeu. Porque o pecado de Judá foi muito pior do que os outros pecados das outras nações. Porque Israel foi o único povo que Deus se revelou, irmão, a ele. É aquele povo, irmão, ele recebeu um castigo duas vezes mais ou até mais do que qualquer outro. Porque ele conheceu o Deus dos exércitos. Deus se revelou a ele, deu a lei a ele. Aquele povo estava pecando conscientemente contra Deus, irmão. Então foi um castigo fora do comum. Mas mesmo assim, Deus se lembrou da misericórdia. Deus salvou um remanescente que estava ali no meio, que era fiel ao Senhor. Subtópico número 2 do último tópico aqui, 3. Deus é misericordioso. O autor escreve: o profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de sua misericórdia. E esse relato aqui de Davi, ele é muito interessante, irmão, esse relato de Davi. Porque Davi, ele erra feio diante de querer fazer a contagem do povo de Israel, né? Dos soldados, das pessoas. Davi resolve fazer a contagem do povo. Só que Davi, ele foi induzido pelo diabo a fazer aquela contagem. Não foi uma contagem direcionada por Deus, da forma que Deus ordenava e da forma que Deus pedia, mas foi uma contagem que Davi quis fazer, irmão, posso dizer, orgulho, né? Cheio de orgulho para querer mostrar o seu poder bélico, o seu exército, né? Se achando. E dentro desse momento ali, Deus envia um profeta a Davi, né? E, e o profeta leva a mensagem para Davi, né? Que teve de escolher uma entre três escolhas difíceis, que foi a seguinte: 3 anos de fome para o seu povo, 3 meses de perseguição pela espada dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre Israel, como castigo. E Davi, irmão, ele escolheu cair nas mãos do Senhor, né? Davi ficou em sério aperto para decidir. Depois de pensar sobre as consequências de cada proposta de Deus, Davi concluiu. Então Davi disse ao profeta Gade: estou em grande angústia. Caia, pois, eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas eu não caia nas mãos dos homens. Davi preferiu cair nas mãos de Deus para não cair nas mãos dos homens. Ele sabia que o Senhor é justo e severo contra os ímpios, mas também que são muitíssimas suas misericórdias. Deus ouviu seu servo e castigou o povo, mandou o anjo suspender o castigo. Então Davi preferiu cair nas mãos de Deus, irmão, porque Deus é misericordioso, né? E o próprio profeta Jeremias sabia bem disso. Jeremias escreve em Lamentações 3:22: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada dia. Então, irmão, o profeta Abacuque, ele sabia disso, né? Então ele clama a Deus, porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, que Deus não deseja, irmão, sair matando ninguém, né? Saindo destruindo a cidade, acabando com todo mundo. Deus não deseja isso não, irmão.
Deus não deseja a morte de ninguém. Você vê isso em Ezequiel 18, né? Deus deseja que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, mude de vida. Mas infelizmente, irmão, se o homem não se arrepender, Deus vai castigar o homem, porque o pecado não pode ficar sem punição, irmão. A impunidade pode até prevalecer na terra dos homens, mas diante de Deus, no dia do julgamento, terá o acerto de conta, irmão. E isso, todos nós vamos prestar conta com Deus um dia, pelo nosso modo de vida errado. Então, para nós fugir da ira de Deus que está reservada para o último dia, do dia do grande julgamento, nós temos que se arrepender dos pecados e entrarmos embaixo das poderosas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sangue dele que nos cobre, irmão. Terceiro e último subtópico da lição de hoje, clamemos a Deus. O autor escreve: atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Irmãos, nós vivemos uma geração, né? É aquilo que Paulo escreveu para Timóteo. Nos últimos dias, né? Serão tempos trabalhosos. Essa palavra trabalhosa no original é a palavra que vê o mesmo sentido de uma operação demoníaca trabalhando. Nós vivemos tempos hoje em dia, irmão, que estão aprovando leis, né, da ideologia de gênero para induzir crianças a mudar de sexo. Estamos vivendo nos dias hoje em dia onde o casamento, né, do mesmo sexo tem sido aplaudido, onde tem leis sendo criadas para que, se até pastores não casar, esses tipos de casamento serão presos. Estamos vivendo um dia, hoje em dia, de aprovação de liberação das drogas, aprovação do aborto. Na própria Argentina, que aprovou o aborto, se não me engano, até o quarto ou quinto mês. Olha a situação, irmão. Onde você vê vídeo de pessoas chorando porque comemoraram é, essa aprovação da lei, sendo que tem tantos meios de preservação para você não ser pai, ser preservativo, remédios, mas as pessoas preferem gerar um filho, viver tendo relações sexuais depravadas, né? Porque a relação sexual dentro do casamento hoje em dia não está sendo mais nem aplaudida. As pessoas se relacionam sexualmente com milhares de pessoas antes do casamento, né? Em meio a isso, vem doenças sexualmente transmissíveis, vem a AIDS, vem a HPV, vem diversas coisas. E a depravação vem tomando de conta de tudo, irmão. Então, que nós viemos clamar a Deus, né? Clamar ao Senhor para Deus, irmão, trazer um avivamento no nosso país. Eu clamo a Deus para um avivamento na minha rua, porque eu não aguento, irmão, ver tantos jovens envolvidos na criminalidade, né? Acabando com sua vida na droga, no roubo, na prostituição. Eu mesmo vivi assim também, irmão, quando era jovem, entregue à depravação, à prostituição, se envolvendo com milhares de mulheres, não tomava cuidado, pegava doença, corria riscos. As jovens envolvidos na prostituição, na lascívia, em tudo que não presta. Irmão, vamos clamar a Deus, para Deus fazer assim como Ele fez no dia da Abacuque. Nossos olhos hoje estão olhando para o Brasil, um Brasil afundado no erro, na depravação moral, ética, social, uma crise econômica. Mas, irmão, nosso Deus tem o poder de mudar o cenário. Nosso Deus tem o poder de mudar tudo, de virar o cativeiro, pois é o mesmo Deus de Abacuque. É o mesmo Deus que mudou o cenário de Israel. É o mesmo Deus que transformou Israel. Israel hoje, irmão, é uma grande nação, irmão, hoje em dia. Apenas, não tem nem 80 anos de fundação, quando ela teve o seu Estado restaurado e teve a sua liberdade como um país livre para reconstruir seu país. É um país avançado, é um país onde tem leis. Então, irmão, vamos orar para o nosso Brasil, orar pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação brasileira, para que Deus venha despertar um grande avivamento, para começar, irmão, nos becos, nas vielas, para entrar dentro de Brasília, para mudar aqueles governantes, para criar leis que combatam o mal, para criar coisas éticas, morais, para mudar e transformar o pensamento das pessoas. Vamos clamar ao nosso Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa última aula, irmão, aqui, para a conclusão, eu quero orar pelo nosso país, pela minha vida, pela tua vida. Amém?
Clamemos a Deus, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir, meu Pai, assim como o teu filho, o teu profeta, Abacuque pediu, para tu, Pai amado, aviva a tua obra, Pai. Traz transformação no nosso país, traz transformação na nossa nação, traz transformação no meu bairro, na minha rua, traz transformação na minha cidade, traz transformação nas nossas vidas, nas nossas famílias. Ó Senhor, aviva a tua obra, notifica ela, faz um grande rebuliço nesse país, nos quatro cantos do país, a nação brasileira, transforma, restaura, Pai amado, a questão ética do país, a questão moral, a questão social, a questão econômica, a questão política. Toma a frente do nosso país, no nome de Jesus, meu Pai. Amém. Senhor Jesus, Pai. Deus do céu, Deus da terra, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Senhor Jesus, muito obrigado. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vocês e até a próxima aula. Peço a vocês que orem pela minha vida, por questão do tempo, irmão, por questão de tanta coisa que eu tenho que fazer, o trabalho, tem o horário do serviço, a questão na igreja, eu acabo não conseguindo subir as aulas na data correta, mas eu estarei fazendo um esforço intenso por esses dias para estar sempre jogando as aulas dia antes para vocês, amém? E agora, dia 1º de abril, se Deus quiser, no sábado, estaremos retornando com a rádio El Shaddai Vida, com o programa Semeando a Palavra de Deus. Estarei deixando o link da rádio aqui na descrição do vídeo, amém? 1º de abril, das 9 da manhã às 10 da manhã, estaremos lá com o programa Semeando a Palavra de Deus, com a palavra de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.